Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, que é as pessoas falando para você que você não deve abrir seu mercadinho, que você não deve abrir a sua mercearia, que isso não vai dar certo, que vai ser perda de dinheiro. Por que será que as pessoas falam isso? E será que você está acreditando nisso? O que eu tenho para te dizer é o seguinte, que as grandes redes de supermercado, as maiores redes de supermercado, elas começaram com nenhum dinheiro ou com quase nenhum dinheiro. E hoje são empresas multibilionárias ou multimilionárias. E aí, por que será que a gente passa a pensar assim? Por que as outras pessoas nos falam exatamente isso? Nos dão esses conselhos assim, teoricamente tão bons, né? E se você acreditar nisso, com certeza você vai ficar fadado ao tempo inteiro estar fazendo a mesma coisa, aquilo que você está fazendo hoje. E não vai te dar uma oportunidade de vida melhor. E aí, se você não me conhece, meu nome é Roberto Draeger, eu já trabalhei para as 5 maiores redes de supermercados do Brasil e continuo trabalhando para as maiores 300, para alguma das maiores 300 redes de supermercados do Brasil. Então, vem comigo nessa viagem. Eu vou começar a contar para você exatamente uma história que aconteceu, né? Existia um vendedor, né? Uma vendedora que ele simplesmente conseguia lá no seu negócio chegar num determinado tamanho, tá? Num determinado tamanho. Ele tinha lá uma empresa, né? Era lá um mercadinho, esse vendedor, né, o dono da loja, porque na verdade todos nós somos vendedores, né? E quando ele conseguia chegar naquele patamar, ele não conseguia ultrapassar aquele limite de venda, tá? Então, por exemplo, ele não lembro bem qual era a métrica, né? Mas vamos supor que o mercadinho dele estivesse vendendo 250 mil por mês. E ele não conseguia ultrapassar isso, apesar de que o local onde ele estava, o ponto, tinha potencial de crescimento. O local onde ele estava, né, dava para ele fazer uma expansão. Tinha tudo a favor, né? Vamos chamar assim, né? O vento a favor. Mas ele, de forma alguma, conseguia ultrapassar essa venda. Por quê? Porque chegava ali, ele do nada brigava com o fornecedor, ele do nada mandava 3 funcionários embora. E quando a empresa tocava esses 250 mil, o que acontecia? Ele praticamente, esse vendedor, essa loja, essa empresa, o dono dessa empresa, ele travava. Era incrível. E aí, ele me chamou, né, pra gente conversar, falou que a empresa dele não estava dando certo, que ele abriu, né, e que não conseguia passar daquilo, que tinha muitos clientes, coisa e tal. E aí a gente foi conversando, né? Porque um dos meus treinamentos, né, que eu consigo ver é exatamente esse, né? Por que um negócio está travado? E aí eu fui conversando com ele, né? Apesar dele ter uma vida boa, ele não tinha sucesso em alcançar, em crescer. E a maioria das pessoas continuavam falando isso que eu falei lá no início do vídeo. Cara, pra que tu abriu isso? Tá vendo? Esse negócio aí não dá certo. O seu negócio não cresce. Você tá sempre da mesma coisa, fecha, né? E aí, conversando com ele, né, a gente descobriu que quando ele era pequeno, né, ele tava com a mãe dele vindo da feira, né? Com a mãezinha dele vindo da feira. E com as bolsas. E quando ele, né, tava vindo da feira com a mãe, passou um carrão. Um carro, não é um carro grande, é um carro caro, né? De alguém rico. E passou na poça d'água e acabou molhando ele. Isso criou um bloqueio mental na cabeça desse cara. E por causa disso ele achava que ter muito dinheiro, ter sucesso financeiro era algo
que ele não deveria ter. E inconscientemente, o que ele fazia? Quando ele começava a trafegar o negócio dele, para que o negócio dele desse muito mais certo, ele criava um bloqueio mental e aí conseguia, sem perceber, criar problema com um bom fornecedor, sem perceber, criava problema com os seus funcionários, e aí tinha que dar uma redução, tanto no número de produtos. Ele não se interessava, quando era incrível, né? Quando chegava a esse patamar, o sistema bloqueio não deixava ele crescer, porque se ele crescesse, ele poderia, né, com lucro, né, comprar uma casa melhor, ter um carro melhor, né? Apesar de ser uma empresa de sucesso, mas ele não se permitia ultrapassar aquele nível. Olha que interessante, né? E aí, para que ele pudesse mudar de patamar, a gente teve que fazer um trabalho de psicologia nele, para ele entender, para a gente conseguir chegar nesse patamar, ou seja, que esse trauma existiu e que isso impedia. E esse mesmo efeito, né, acontece diariamente, não só na nossa mente, né? Se você está pensando em abrir o seu negócio, você está pensando em começar, com certeza você tem uma mentalidade diferente. Você quer ser empreendedor, você quer, né, mudar o seu status quo, o seu modo de vida, né? Então isso é claro, mas o que a gente tem que entender é que a maioria das pessoas à nossa volta, elas vão fazer o quê? Vão tentar impedir que você dê o próximo passo, vão tentar impedir que você consiga visualizar lá na frente, mesmo independente do tamanho que você esteja agora, de que o céu é o limite. Quando você conseguir ver que o céu é o limite, quando essas cortinas abrirem para você, você nunca mais vai deixar de ver. Só que o tempo inteiro a gente encontra muitas pessoas que estão abrindo, muitas pessoas que já estão com seus negócios, que são bloqueadas exatamente por esse pensamento das pessoas à sua volta. E aí o que a gente tem que nos perguntar é que tipo de pensamentos existem dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos desejos, e quais são o pensamento das pessoas que estão à nossa volta. Porque senão, a maioria dos casos, a maioria das pessoas tem aquele trauma, vamos chamar assim, né? De que, você já não ouviu, né? Pô, quem tem dinheiro é ladrão, né? Quem consegue alguma coisa tá roubando, né? Quem vence na vida é desonesto, né? Só que existem muitas pessoas que são trabalhadoras, que levam a sua vida a sério, que pagam seus impostos, que fazem as coisas direitinho, mas por fazerem diferente, eu estou passando aqui novamente na frente de um mercado que sempre trabalhou direitinho, está triplicando o tamanho dele, e o cara é honesto, mas a mentalidade, o que a gente escuta, né? Você já escutou isso, né? Quem tem dinheiro é ladrão. Bota aí no comentário, eu já escutei isso, minha mãe falava isso, meu tio falava isso, minha avó falava isso, né? O cara, né, começou, né, comprou um carro melhor, poxa, deve estar roubando. Então, se você já escutou esse comentário, coloque isso também. Então, a maioria das pessoas acham que as coisas funcionam assim, mas existe muitas pessoas que trabalham sério, que acordam de madrugada para ir lá no Ceasa, né, fazer compra. Por exemplo, outro dia um dos nossos clientes lá, ele postou lá um vídeo para mim, né, falando, era 5 e pouca da manhã ainda, era 5 e pouca, não era nem, era 5 e pouco, 5h10, 5h20, postou lá no Ceasa. Ele tem um mercado grande, né? Mas ele tava lá, cara, e aí, por algum acaso, ele pegou um carrinho de hortifruti, né? E tava carregando lá, filmou ele. Então, ele tá ganhando dinheiro, mas ele tá tendo, vamos chamar assim, né? Uma vida um pouco mais confortável. Mas mesmo assim, ele luta. Não é de graça.
É que as pessoas só veem o externo, vê a casca do ovo, não vê o ovo lá dentro. E o tempo inteiro, né, a gente tem que entender o que pensamento nós fomos treinados, ou seja, que programação nós temos dentro da nossa cabeça. Qual é a sua programação, né? A sua programação, como a minha programação, é de que você ter sucesso na vida é algo errado. E aí, em algum momento, né, da tua trajetória, pode ser na hora de abrir, pode ser depois que você começou, né, esse bloqueio, né, vai acontecer. Isso vai te impedir de ter o crescimento. E aí você tem que entender como mudar, como virar essa chave, né? Hoje existe essa expressão, né, virar a chave, né? Por que a gente tem que virar a chave? Depois que a gente consegue ver de que isso não é errado, né, que você consegue com honestidade, com muito trabalho, né, com determinação, com resiliência, continuar nessa trajetória, você vai entender de que, né, você vai ter que trabalhar exatamente contra as pessoas que estão à sua volta, contra as pessoas que você conhece, e até mesmo, ou principalmente, você vai ter que ter uma guerra contra você, contra aquilo que você aprendeu, ou seja, você vai ter que virar essa chave. E para fazer isso, a primeira coisa que você tem que entender é que tipo de pessoa você é. E aí, quando você entender isso, quando você meditar nisso, você vai entender, puxa, realmente, ó, o Roberto tá falando, é algo que realmente acontece comigo. E aí, muitas das vezes, o seu crescimento, a sua oportunidade, talvez de fazer a mudança, né, de abrir o seu negócio, do seu negócio dar certo, de você não desistir, está interligado exatamente a esses sentimentos que a gente foi treinado desde criança pelas pessoas que a gente tanto ama. Isso é vamos chamar assim, isso é um pensamento que teoricamente é um pensamento protetor da nossa vida, né? Então a gente fala, pô, pra que você vai ser igual aquele cara lá que passou na poça e molhou tua mãe na feira, né? Que cara horrível, né? Então a gente vai ter que entender como, né, nós funcionamos e vamos ter que lutar e mudar esse tipo de pensamento. E aí, eu já falei lá um pouquinho no início como é que eu cheguei nessa conclusão, né? Isso aí é um estudo psicológico, né? De traumas, de efeito elástico, né? Ou seja, a gente tenta, imagina, né? É uma pressão muito grande para a gente sempre voltar para o estado de conforto, né? Para a gente não dar o próximo passo, né? E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que dar um passo de cada vez. Quando a gente dá um passo de cada vez, fica muito mais fácil a gente resistir ao elástico que puxa a gente para esse sentimento de não abrir um negócio, ou de estar abrindo e achar que não está dando certo, né? Então, quando você consegue dar esse passo de cada vez, você vai entender de que é possível, sim, você se libertar dessas pressões, desse movimento que te faz querer voltar para aquele estado que você foi treinado, que é natural da maioria das pessoas, né? Por exemplo, se a gente for ver quantas pessoas são empresárias e quantas pessoas trabalham para as outras por carteira assinada ou por fazer algum outro tipo de serviço, é muito mais difícil você ser um empresário. Por quê? Porque são menos pessoas que conseguem isso. Mas o que você tem que entender é que a gente percebe que muitas pessoas que conseguiram abrir com muito pouco, conseguiram ir muito longe. Pessoas que conseguiram, com muito pouco, dar o próximo passo, reinvestir, né? Mas aí chega um determinado momento que ela tem que mudar o modo de pensar. Por quê? Porque se ela não mudar o modo de pensar, o que vai acontecer? Ela vai voltar para o estado inicial da situação dela. E aí você tem que entender de que, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour, né? O Grupo Gemap, são empresas que os seus donos começaram com muito pouco. Começaram devagar, reinvestindo, talvez pequenininho, mas nunca pararam. Por quê? Porque eles conseguiram se libertar exatamente desse modo de pensar, que é o modo de pensar de quê? De que
você é obrigado a ser sempre aquilo que você foi treinado a ser. Ou seja, com certeza, se você quer abrir um negócio, é porque o seu pai, a sua mãe, não tem um mercado, não tem um negócio. E aí você vai ter que lutar contra o pensamento que eles têm. E aí quando a gente vê que várias pessoas fizeram isso e deu certo, como é que deu certo? Por que deu certo? Em algum momento elas enfrentaram também, vamos chamar assim, essa barreira. Enfrentaram esse elástico que puxa elas para a zona de conforto, para onde elas estavam. Porque é muito mais simples você falar assim, eu tentei abrir o meu negócio, o meu mercadinho, eu tentei abrir lá a minha mercearia, não deu certo, quebrei. É muito mais fácil falar assim, é impossível fazer isso, né? É muito mais fácil você dar desculpa para ficar onde você está, do que você se lançar para frente, você lutar contra essas forças que estão te puxando para trás, que a maioria das pessoas tem. Então, o que a gente tem que pensar aqui é que muitas pessoas já passaram por isso, e quando elas descobriram de que elas têm que dar o próximo passo, que elas têm que dar o próximo passo, que elas têm que dar o próximo passo, e que descobriram que fazendo dessa forma o céu é o limite, elas conseguiram sim crescer e ultrapassar aquelas barreiras. Lembra lá do início lá, né? Que a pessoa, né, que abriu o negócio dela lá, o vendedor, ela não passava de 250 mil a loja dela, e ela se bloqueava, né? Ela já foi longe, vamos chamar assim, né? Mas cada pessoa tem um limite. Tem pessoas que têm um limite menor. O cara, tipo, vende, tá com um negócio dele lá com 20 mil, ele se bloqueia. Ou seja, não, ele tá lucrando lá, e aí ele compra um carro novo em 500 parcelas. Isso é um bloqueio para dar certo. Por quê? Porque aí ele não vai ter dinheiro para reinvestir. Ou então ele passa a vender 20 mil, vamos supor, e aí ele compra uma casa parcelada. Nada de errado em comprar a casa, nada de errado em comprar o carro. O problema é você está se auto-sabotando, fazendo determinadas coisas no momento errado, entendeu? E é isso que acontece na maioria das vezes, quando a gente vai analisar, meu negócio não cresce, não sei porquê. Aí você vai analisar a conta do cara lá, o cara tá, comprou um carrão para pagar em quantas vezes, quer dizer, comprou na hora errada. E aí ele não tem dinheiro para reinvestir, o negócio não cresce. E aí a gente descobre que tudo isso aí é um bloqueio, né? De alguma forma ele está se bloqueando para o seu crescimento. E aí, você já é assinante do canal? Então, se você não é, clica aí e seja assinante, tá? Se você já deu joinha nesse vídeo, ajuda muito você dar o joinha pra gente continuar com o canal e trazer conteúdos melhores aí pra vocês, né? E outra coisa, tenta pensar em alguém, em algum grupo que tá precisando desse vídeo aí, né? E aí passa esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Agora, é muito importante você entender também que você precisa mudar esse seu modo de pensar. Porque não adianta você ter essa informação e não usar a informação. Ou seja, o que quer dizer isso, Roberto? Você tem que ter essa informação, procurar entender até onde você é bloqueado por esse tipo de pensamento e tentar mudar o seu modo de pensar. Alguns casos são mais sérios, outros, somente com esse vídeo aqui você vai conseguir ter essa percepção, você vai conseguir entender, poxa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso abrir o meu negócio, eu preciso que o meu negócio cresça, eu preciso que o meu negócio dê certo, eu preciso abrir um negócio com pouco que ele se torne grande, eu preciso reinvestir somente com esse vídeo. E aí você talvez perceba, não, eu preciso fazer isso por quê? Porque eu preciso talvez ajudar meu pai e minha mãe, eu preciso mudar a minha vida, por quê? Porque se eu continuar onde eu tô, eu não vou dar uma vida melhor para meus filhos, um pouco mais de conforto, eu não vou conseguir ter tempo para estar com os meus filhos, para estar com eles, para curtir o crescimento deles, né? Então, quando você começa, né, a criar uma estrutura, ou seja, tudo na vida
vem de uma base. Por exemplo, eu estou andando dentro de um carro aqui. Qual basicamente é a base desse carro, né? São as rodas. Se o pneu não for bem feito, o rolamento não for bem feito, se os amortecedores não forem bem feitos, não adianta o resto todo ser bonitão. Ele tem que rodar, ele tem que estar na base. A mesma coisa é uma casa. Quando você vai construir uma casa, o que você faz primeiro? Os alicerces, né? Faz o radier lá para botar as paredes ali em cima. E se elas não forem bem feitas, aquilo tudo rui. Ela cai, ela é destruída. A mesma coisa é o seu negócio. Antes mesmo, talvez, de você abrir, ou se você já tem, é investir exatamente em quê? Nessa base. É investir nessa, vamos chamar assim, nesse alicerce. E aí, você tem o que como alicerce? Me fala aí nos comentários. Eu tenho, querer dar tempo, ter para a minha família. Hoje eu não tenho. Eu acordo tal hora da manhã, vou para o meu trabalho, volto e não tenho tempo para minha família. Então, talvez esse seja o seu alicerce, esse talvez seja a sua base, né? Eu quero dar quero ter uma vida melhor, quero viajar, né? Eu quero poder ajudar meus pais. Então, quando você consegue ter um objetivo, né? Uma base, né? Um alicerce maior para isso, você consegue, podemos dizer assim, continuar a dar esses passos que vão te levar, né? A um patamar muito diferente daquele que se você talvez não tenha conseguido dar passo nenhum, né? Eu estou querendo fazer isso porque eu quero ser empresário. Aí você não tem um objetivo, você não tem um foco, né? Então, ter um foco, ter um objetivo, ter um modo de pensar, entender como é que a coisa funciona e por que vai funcionar para você, é muito importante, né? Então, faz um exercício aí, ó. Escreve, né? Qual é o meu alicerce para eu ter o meu negócio? Qual é o meu alicerce para eu dar o próximo passo no meu negócio? Eu estou conseguindo vender aí 100 mil por mês. O que vai me fazer levar a vender 150 mil? O que vai me fazer levar eu dar 150% dos teus 100%, né? Muitas pessoas falam assim, a gente para chegar ao limite, a gente tem que dar 100%. Mas para a gente superar os limites, a gente talvez tenha que dar 150%. E aí, qual é o combustível? Qual é o alicerce para que você possa dar o seu 150%? Escreve aí, faz esse exercício. Verifica, né? E aí, o segundo exercício que você tem que fazer é escrever o que te impede de chegar a isso, né? Poxa, o que está te impedindo de você dar esses 150%? É algum bloqueio? Você fala assim, não, é muito esforço, não vale a pena, eu não sei se vai dar certo. Certo, sempre vai dar. O que depende é você ter tempo, ter resiliência, esforço e querer dar os 150% e ter um objetivo para dar os 150%. Uma coisa eu te falo, que na hora que você enxergar que o céu é o limite, que você pode chegar, né, nesse patamar dando um passo de cada vez, na hora que você enxergar isso, você nunca mais vai deixar de ver isso. Então é muito importante que você faça exercício para que isso possa dar certo. E para que isso dê certo, para que o seu negócio dê certo, para que o seu negócio cresça, independente da etapa que você esteja, né? Talvez você seja vamos chamar assim, né? Um aspirante, né, a empresário, ou você já é um empresário e quer crescer um negócio, você vai ter que fazer duas coisas: investir tempo e dinheiro. Na maioria dos casos, você talvez vai falar assim, eu não tenho tempo para investir, eu não tenho dinheiro para existir. Então, anota aí, são as suas primeiras desculpas, porque como eu falei lá no início, a maioria das pessoas que começaram o seu negócio hoje tem grandes redes de supermercados. Muitas das que eu conheço, muitas que eu trabalho hoje, são pessoas que começaram do zero, que não investiram muito dinheiro, não investiram muito tempo, mas investiram aquilo que tinham e acreditaram de que o sucesso viria com o tempo. Conseguiram ver de que o céu é o limite.
E aí, quando você começa a investir tempo, quando você começa a investir dinheiro, reinvestir aquilo que você está ganhando, né? Você descobre de que isso é possível. Mas aí talvez você fale assim: ah, Roberto, eu não tenho dinheiro para investir em nada. Mas espera aí, às vezes você tem dinheiro para ir lá no final de semana, nada de errado também você fazer isso, tá? Se você não quer ter um negócio, continue fazendo isso. No final de semana você vai lá, toma a sua cervejinha, come seu churrasco, né? Talvez você vá lá, né, na loja e compra um telefone caro pra caramba, sem necessidade. Você pode conseguir dinheiro também trabalhando, né? Você pode começar a juntar, economizando ao máximo, trabalhando de carteira assinada por um período. Você pode fazer um acordo, né, se você é casado, né? Um acordo com a sua esposa, com o seu esposo. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar a nossa vida, vamos abrir o nosso negócio e aí a gente vai diminuindo, né, o nosso padrão de vida para que no futuro a gente possa, né, ter um negócio que dê mais dinheiro pra gente, para que a gente possa estar mais junto da nossa família. Então solução tem, mas o que a gente faz normalmente é criar desculpas para que aquilo que a gente tem que fazer, ou abrir o nosso negócio, ou dar o próximo passo, né, fica em segundo plano, ou em terceiro plano. Ou seja, eu tenho a vontade, mas você não quer fazer nada disso, não cai do céu. Então, solução tem, né? Talvez você tenha que trabalhar aí um ano, juntar dinheiro, economizar pra caramba, ter uma vida mais simples, para que você possa ter dinheiro para startar o seu negócio, para começar a abrir o seu negócio. E aí talvez você tenha que trabalhar aí mais um ano e meio, né, para o seu negócio começar a crescer e reinvestir o tempo inteiro. E aí, se você entender essa matemática, se você entender esse plano de negócio, vamos chamar assim, né, a tendência de você ter um sucesso é muito maior. Você tem uma condição de ter muito mais sucesso, ou total sucesso, né? E aí, o que eu tenho que falar para você sempre vai ter que investir talvez um pouquinho de tempo, um pouquinho de dinheiro, depois um pouquinho mais de dinheiro, depois um pouquinho mais de tempo, né? Imagine, vamos fazer um cálculo básico aqui, né? Vamos supor que você tem aí, né, 10 mil e queira abrir uma mercearia. Tudo bem, você abriu lá a sua mercearia, show de bola, abriu, maravilha. Então esse foi o start inicial. Se você quiser dobrar de tamanho, né, você vai ter que investir mais 10, você vai ter que tirar desse 10, ganhar mais 10 para reinvestir. Mas essa é uma escolha. Talvez você não invista. O que acontece com muitas pessoas, talvez ela invista em fazer uma reforminha na casa, talvez invista esses 10 mil em outro carro, e aí ela tolhe o crescimento dela, exatamente bloqueando então assim o sucesso, né? E aí mais dinheiro, a pessoa que já investiu 20 vai ter que investir 30, e aí ela vai ter que pegar mais 10 mil e vai ter que colocar ali. Ou seja, para que você cresça, você vai ter que o tempo inteiro estar investindo mais dinheiro, e você vai ter que investir mais tempo no seu negócio. Por quê? Porque se você quiser que o seu negócio dê certo, né, você vai ter que pensar o que precisa, né? Quais são os produtos que eu posso colocar aqui na minha loja, né? Quais são os produtos que vão dar certo aqui para mim? Quais são os produtos que estão mais vendendo, né? Qual é o preço que eu tenho que colocar nisso, naquilo, e assim por diante. Então, o que você tem que fazer agora é exatamente isso: começar a investir um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, para que o seu negócio dê muito certo. E aí o que eu vejo diariamente é que muitas pessoas erram exatamente em não fazer tudo isso que eu falei lá do início do vídeo. Ou seja, acham que querem ser empresários. Tudo bem, até aí tudo bem. Acham que não vão ter que fazer sacrifício para que isso dê certo. Acham de que ninguém
vai bloquear você, falando que, ó, não faz isso não, que isso não dá certo, ó, não faz isso não, que você vai perder seu tempo, não faz isso não, que quem tem dinheiro, né, é ladrão. Então, a maioria dos erros vem exatamente disso, de você não se preparar, primeiro, né, não se preparar para esse bombardeio, né, esse bombardeio de informação negativa que vai vir para cima de você. Porque quando você está preparado, imagina só, né? Não sei se tua mãe falava isso, mas a minha falava muito, né? Quando o tempo estava meio nublado, como hoje, ela falava assim, leva o guarda-chuva. Pô, guarda-chuva é um estorvo, né? Você ficar levando aquilo dentro do trem, dentro do ônibus, seja lá onde for, a pé, é um saco, né? Mas se você está com guarda-chuva e na hora que vem a chuva, o que você tem que fazer? Você está preparado, você não se molha, você vai muito mais longe, você não fica doente. Olha quanta vantagem levar um guarda-chuva. Mas ninguém gosta de levar. A mesma coisa é quando você está pensando em abrir o seu negócio. Muitas pessoas vão vir com você com ideias negativas, vão falar para você que o negócio não vai dar certo, que você não vai conseguir crescer, que você vai perder. Mas se você estiver preparado, né, com esse guarda-chuva de objeção, na hora que a chuva vir, você só abre o guarda-chuva e pronto, tá protegido. E aí você continua dando seus passos, né? Você continua vendo que o céu é o limite. Então, esse é um erro comum, é um erro crasso, né? Que as pessoas concluem. E outro erro muito crasso, que a gente consegue perceber também, é que se você não está conseguindo crescer, alguma coisa está errada no seu negócio. Porque, por exemplo, só esse ano de 2021, o crescimento de número de lojas em comparação aos outros anos foi 50% maior. As grandes empresas estão investindo forte, pesado, em abrir lojas menores. Pô, as lojas vamos chamar assim, contender, né? As lojas de proximidade, as lojas tamanho mercearia. Ué, por que elas estão investindo nisso? É porque será que não dá certo? Ou será que você que está vendo esse vídeo talvez ache que não der certo? Eu tenho certeza que dá certo. Só que o diferencial disso tudo é você estar preparado para entender de que vão vir, né? Vamos chamar assim, né? Uma tempestade. Talvez você precise levar, em alguns casos, um guarda-chuva e uma capa de chuva para que você possa proteger dos ataques das pessoas que querem. Elas te amam, elas querem te proteger, mas elas na verdade querem também sabotar o seu modo de pensar. E aí é nisso que você tem que pensar. Eu espero que esse vídeo tenha te mostrado que é possível você, com pouco dinheiro, abrir o seu negócio, que se você não está crescendo, alguma coisa está te bloqueando aí, que é possível sim você crescer incessantemente, que existem redes de supermercados gigantes, bilionárias aí, e que muitas pequenas empresas que eram pequenas mercearias se tornaram mini mercados, que se tornaram mercados, que se tornaram supermercados, que abriram outras lojas. Existem pessoas que abriram a primeira mercearia, cresceram um pouquinho, ficaram mini mercado e viram que esse modelo de negócio ele é sustentável. E aí abriram várias lojas, né? Abriram uma rede de mini mercados, né? Por quê? Porque eles conseguiram destravar exatamente aquilo que puxava o freio de mão dele, que puxava o crescimento dele, que puxava ele abrir o negócio dele. E aí, quando você consegue ter essa visão, você consegue continuar dando um passo de cada vez. E aí você vai descobrir que o céu é o limite. Se você gostou desse conteúdo, ó, não deixa de compartilhar, não deixa de dar o seu like, ó, porque dessa forma assim, você vai, ó, transformar também a vida de outras pessoas.